A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Uma boa noite a todos, que Deus vos abençoe. Aqui quem fala é o presbítero irmão Vantuir, mais uma vez juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Para você que está chegando agora no canal, um forte abraço e um muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo, do qual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Meu amado irmão, agradeço a você que está participando, você que se inscreveu, você que nos ajuda nesta honrosa missão de divulgar a palavra de Deus. Nós estamos na leitura aí do livro de Levíticos, né? Alguns textos são meio cansativos, né? Mas importante que nós não venhamos pular nenhum deles, tá? Pois se está ali é porque Deus o quer que ele esteja ali, para que venhamos ler. Ou para nos servir de exemplo, né, de ensinamentos, né, do certo e do errado. Hoje nós vamos ler o capítulo 15, onde vai falar das imundícias do homem e da mulher. Polêmico isso, né, meu amado irmão? Mas se está aqui é porque o Senhor o quer. Vamos lá. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Falai aos filhos de Israel e dize-lhes: Qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo será imundo por causa do fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se o seu corpo vaza o fluxo, ou se o seu corpo o estanca, esta é a sua imundícia. Toda cama em que se deitar ou que tiver fluxo será imunda, e tudo sobre o que se assentar será imundo. Qualquer que lhe tocar a cama lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentar o que tem o fluxo, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar o corpo do que tem fluxo lavará suas vestes, banhar-se-á em água, será imundo até a tarde. Se o homem que tem o fluxo cuspir sobre uma pessoa limpa, então esta lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imunda até a tarde. Também toda, né, cela em que cavalgar ou que tem fluxo será imunda. Qualquer que tocar alguma coisa que estiver debaixo dele será imundo até a tarde. E aquele que levará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Também todo aquele que tocar ou que tiver o fluxo sem haver lavado as mãos com água, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. O vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado em água. Quando, pois, o que tem o fluxo dele estiver limpo, tocar-se-ão 7 dias, né, para a sua purificação, lavará as suas vestes, banhar-se-á o corpo em água corrente e será limpo. Ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação, e os dará ao sacerdote. Este os oferecerá, um para oferta pelo pecado e outro para o holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Também o homem, quando se der com ele emissão do sêmen, banhará todo o seu corpo em água e será imundo até a tarde. Toda veste, toda pele em que houver sêmen se lavarão em água e serão imundas até a tarde. Se um homem coabitar com a mulher e tiver emissão de sêmen, ambos se banharão em água e serão imundos até a tarde. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a menstruação será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo.
Quem tocar no leito dela haverá as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre o que ela se tiver assentado, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, esse será imundo até a tarde. Se o homem coabitar com ela e a sua menstruação estiver sobre ele, será imundo por 7 dias, e toda a cama sobre que ele se deitar será imunda. Também a mulher, quando manar fluxo de seu sangue, por isso muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Toda a cama sobre que se deitar durante os dias de seu fluxo se-lhe-á como a cama de sua menstruação, e toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar estas será imundo. Portanto, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água, e será imundo até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias e depois será limpa. Ao 8º dia, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá uma para o pecado e outra para o holocausto. O sacerdote fará por ela a expiação do fluxo da sua impureza perante o Senhor. Assim separareis os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas ao contaminarem o seu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo e daquele com quem se dá emissão de sêmen ou que fica por ela imundo. E também da mulher possível da sua menstruação, e daquele que tem o fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com a mulher imunda. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Falei para vocês, meus amados irmãos, uma leitura pesada, né? Porque ninguém gosta de ouvir falar nesses assuntos, né? É um tabu até os dias de hoje. Mas, para fins de ensinamentos, né? Quando eles falam aqui do fluxo do homem, é porque as doenças venéreas na antiguidade existiam mais do que os dias atuais. Hoje a medicina está bem avançada, as pessoas se tratam, né? Ainda existem muitas doenças venéreas, mas tem tratamentos que logo se esconde, logo, né? Então o homem, quando ele fala do fluxo masculino ali, você vê que ele faz uma separação, né? Do sêmen e do fluxo. Porque ele está falando de uma gonorreia, de uma doença assim venérea pesada, tá? Isso era comum na época que a higiene era muito precária. Não existia muita higiene. Então, as doenças sobre o povo eram muitas. Até porque os homens não respeitavam as mulheres nesta época, estando naqueles dias ou não, eles não respeitavam. Até outro dia eu comentei a respeito do assunto, né? Quando Deus fala que a mulher será imunda na sua menstruação, é para que os homens as respeitassem, né? Os homens às vezes ficavam fora às meses, semanas, e quando voltavam não queriam saber como que a mulher estava, em que situação estava, se havia o ganho de neném, se não havia um ganho. Então eles queriam coabitar, né? Ou ter relações sexuais com essas mulheres. E aí não importava como elas estivessem, né? No seu fluxo sanguíneo, ou estivesse no tempo da purificação por ter ganho filho, né? E assim trazia-se muitas doenças, né? Muitas enfermidades no meio da comunidade. Então eles só entendiam uma linguagem, que era imundo, que não podia se tocar, que era pecado, que ia ficar afastado da congregação, ia ficar afastado do templo, porque estaria imundo. Então muitos não queriam isso. E aí, sabendo dessa situação, acabavam forçando-se a respeitar o tempo das mulheres, né? E assim Deus tratava. Não que a mulher é imunda ou fosse imunda, né? Mas para preservação da saúde, Deus tinha que usar, né?
esse tipo de vocabulário, esse tipo de expressão, né? Para que as pessoas viessem entender que não é para tocar, né, na mulher daquela forma. Amém? Então, é para fins de saúde, né, meus amados irmãos? Né? Nenhuma mulher é imunda, nenhum homem é imundo, tá? Nós somos lindos na presença do Senhor, tá, queridos? Deus, ele é amor, mas naquela época era preciso, era necessário para que eles viessem entender que o pecado nos afasta de Deus e nos traz consequências severas quando não respeitamos e cometemos determinados pecados que não agrada a Deus, né? Então, meus amados irmãos, é isso, né? Vamos parar por aqui porque é muito polêmico esse assunto. E vamos à oração.